Uma boa noite a todos os irmãos que estão já nos assistindo, que vão participar de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Mais uma vez, estamos transmitindo numa live direto da igreja, proporcionando então aos irmãos um momento com suas famílias, mas também em comunhão uns com os outros, da palavra do Senhor, do ensinamento das Escrituras. Eu queria começar com a leitura, e aí eu faço as saudações aos irmãos que já estão online, tanto da igreja quanto da congregação e de outros locais. Jeremias, capítulo 10. Começamos esse capítulo na quarta-feira, nossa leitura anual. Estamos avançando e já estamos no capítulo 10 de Jeremias, a partir do 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de água nos céus, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são obras ridículas. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína. É muito grave a minha ferida. Então eu disse: com efeito, é isso o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Como eu tinha dito na quarta, uma profecia, o profeta Jeremias, ele compara o Senhor com os ídolos feitos de pau, de pedra, de ouro, e mostra a excelência do nosso Criador.
verso 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Esse é o nosso Senhor. É esse Deus, Criador de todas as coisas, que nós estamos reunidos, participando dessa live, cultuando então o seu nome. É para engrandecê-lo, é para exaltá-lo, é para honrá-lo da melhor forma possível. Vamos fazer uma oração agradecendo por fazermos parte do povo desse Deus tão grande. Senhor nosso Deus, perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados e limpa o nosso coração das maldades, ó Deus. Perdoa a pequenez que temos, se comparada a Ti é enorme, gigantesca, é um abismo praticamente sem fim. Mas mesmo assim, ó Deus, diante de tão tamanho, Tu, ó Deus, escolheu nos amar, enviar Teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, ser o nosso substituto, ser aquele, ó Deus, que justifica o nosso coração, nos declarando então justos perante o Senhor, porque Ele levou a nossa culpa. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado porque podemos cultuar o Teu santo nome, ler a Tua palavra, orar a Ti, prestar uma reverência, uma honra a Ti, ó Pai. É um privilégio para nós, não nos é uma obrigação, não nos é um fardo, pelo contrário. Porque somos salvos, porque Tu nos amou primeiro, nós temos o prazer de estar, ó Deus, em Tua presença. Recebe esse culto, abençoa cada irmão, cada família que está agora reunida, atenta, ó Deus, nesta programação, orando uns pelos outros, intercedendo, ouvindo a Tua palavra, sendo exortado por ela, reconhecendo, ó Deus, as Tuas maravilhas, mediante aquilo que ouvimos das Escrituras. Abençoa a Tua igreja de uma maneira geral, os irmãos que estão enfermos, desempregados, angustiados. Trata o coração, ó Pai, que a Tua palavra nos conforte, nos console nesta noite. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deixe-me dar uma olhada nos irmãos que já estão assistindo desde o começo, né? Irmã Lauredite, irmã Glaucia da Taquara, irmão Vitor, Cleciano, Lucas de Andrade, irmã Alessandra, aniversariante da noite ou do dia, Catiane, Fátima Magalhães, Maísa, César Williams, a irmã Maria, a Maísa, a irmã Francisca, o irmão Felipe, Franklin, o Isaac, Maicon, Keila, Maiara, Fernando. Então, a todos uma boa noite, que vocês em casa prestem um culto ao Senhor, coloquem suas famílias do lado e junto possamos louvar ao nosso Deus, com a palavra, com a pregação das Escrituras. Opa, o Clemilson me deu uma informação que o Lucas Andrade, né? Está assistindo aqui de boa viagem. Ele colocou aqui a mensagem. Tem outras pessoas assistindo, não estão aparecendo aqui nas mensagens, mas uma boa noite a todos, né? Moedilson, Geniel. No final eu atualizo os irmãos que entraram depois. Eu vou deixar alguns avisos para o final, mas quero dar um, certo? Eu quero avisar da nossa conferência da família. Semana que vem estaremos recebendo então o pastor Adley. Ele foi desafiado, ele aceitou o desafio a trazer um tema sobre a família em tempos de crise. Então, a partir de sábado à noite, estaremos então transmitindo a live do jeito que estamos fazendo hoje, via Facebook, sábado à noite e domingo à noite. Domingo pela manhã, iremos fazer 2 aulas, uma com os homens e uma com as mulheres, usando um aplicativo. A gente vai mandar o link do aplicativo
Você baixa no seu celular, não tem dificuldade. No dia, quando já estiver instalado no seu celular, você só clica no link e vai entrar automaticamente, você não vai precisar fazer nada. No decorrer da semana, a Sociedade Feminina, comandado pela Kátia, Franci, Keila e a Geisa, vão então estar ensinando as senhoras. E a Sociedade Masculina, o irmão Vitor e eu vamos estar então ensinando os homens a usarem. Os jovens já têm usado, os adolescentes já têm usado, já têm a maior facilidade. Então a gente vai dar atenção durante a semana ensinando os irmãos a usarem. E clicou, depois de instalado, clica, você já entra na aula com o pastor Adley, os homens com o pastor Adley e as mulheres então com a sua esposa, com a esposa do pastor. E aí a gente vai ter um momento de interação, um momento diferente do que a gente vem fazendo. Então eu queria deixar esse aviso de início. No final a gente atualiza os avisos dos irmãos, dos idosos, dos doentes e dos recuperados. Queria passar para a pregação da palavra do Senhor. Abram suas Bíblias ou acompanhem a minha leitura no Salmo 23. Hoje estaremos então concluindo o Salmo. Então, depois de 2 meses que começamos, essa é a 10ª pregação, tentando ver os principais detalhes, os principais assuntos e aplicar as nossas realidades. A gente vai então concluir este Salmo, que para mim pessoalmente tem sido uma bênção. Já tinha ele decorado, de vez em quando meditava ou citava-o na mente em alguma ocasião, mas não de uma maneira tão profunda quanto fiz nesses últimos 2 meses, né? Vendo cada parte dos seus versos, cada significado das expressões, entendendo o que o salmista estava passando e aplicando a uma realidade, se não igual, mas parecida no sentido de estarmos sendo afligidos e precisarmos de alguém que nos guie, de alguém que nos console, de alguém que nos pastoreie, de alguém que nos receba como seus hóspedes e dê o cuidado devido, o cuidado que eu, como pessoa, não posso dar a você, não posso dar nem a minha família às vezes, mas um cuidado que só o Senhor pode dar. Aquele que vai no seu íntimo, aquele que vai até as profundezas da sua alma e dá a você e a mim aquilo que nós precisamos. Salmo 23, do 1 ao 6 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor Deus, pastor de todos nós pedimos o teu auxílio para compreendermos as tuas verdades. Que este salmo que Davi escreveu a Deus sirva e seja um alento para nós. Que possamos ter o coração confortados com ele, sabendo, ó Deus, que tu é o nosso pastor. Pedimos que tu nos abra os olhos e nos ilumine para entendermos e podermos aplicar nas realidades em que vivemos. Eu oro por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu coloquei como título dessa última mensagem os benefícios extras do Salmo 23. A ideia geral do Salmo é que o cuidado do Senhor
é certo e constante na vida do seu povo. O cuidado do Senhor é certo e constante na vida do seu povo. Se você quer resumir o Salmo 23, decore essa expressão, porque o Salmo trata desse cuidado, do cuidado de Deus para com o seu povo, usando duas analogias. A analogia do pastor, que guia, que alimenta, que protege e que resgata as suas ovelhas, levando para repousar em pastos verdejantes e levando-a junto de águas tranquilas. Um pastor que, ele sendo seu pastor, nada faltará a você e nada te fará falta. Ele é o pastor que refrigera a alma, que restaura. Ele é o pastor que nos guia pelas veredas da justiça. Não da nossa justiça, mas da justiça de Cristo, por amor ao seu nome. É o pastor que, quando eu e você passarmos pelo vale da sombra da morte, nós estamos passando, ele diz que nós não precisamos temer nada, porque ele está conosco. Ele não está longe observando, ele não está lá na frente nos chamando, não, ele nos guia porque ele está presente conosco. E através da sua vara e do seu cajado ele nos consola. A pessoa é o ser que é tratado como anfitrião. Um anfitrião que recebe o seu hóspede, que prepara uma mesa diante dos inimigos, que unge a cabeça com óleo e que o cálice faz transbordar, nos dando então prosperidade. Não necessariamente prosperidade de bens materiais, mas por se dar a si mesmo. Por meio de Jesus ele nos dá a salvação, ele se doa e ele então cuida dos seus servos. O Salmo todo trata disso, do cuidado de Deus para com os seus filhos. O propósito era lembrar os irmãos que Deus, ele está cuidando de você em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, e mesmo antes disso, e mesmo depois dela. Deus, o bom pastor, o anfitrião, ele cuida dos seus. Ele cuida do seu rebanho, ele cuida dos seus hóspedes. Então o cuidado do Senhor é certo e constante na vida do seu povo. A pergunta que eu quero responder, em que culmina esse cuidado do Senhor? E aí é onde entra o versículo 6 do Salmo. O versículo 6 nos ensina dois benefícios extras, que são resultado desse cuidado. O primeiro benefício é que se torna evidente o amor de Deus por nós. O amor de Deus, ele vem sido demonstrado através desse cuidado. Então, em cada ação do pastor, em cada ação do anfitrião, isso é uma demonstração de amor. Mas a questão extra é justamente porque, além disso, ele derrama sobre nós bondade e misericórdia. E isso evidencia o amor de Deus por nós. O versículo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Antes de explicar um pouco sobre bondade e misericórdia, a expressão certamente me seguirão deve ser uma expressão compreendida. O pastor Almir Marcolino, ele vai dizer que nesse texto, seguir não significa apenas ficar atrás, como alguém que observa um outro e vai vendo os passos de longe. Não, significa perseguir de modo eficaz. E a palavra certamente traduz uma partícula que enfatiza certeza. A ideia de uma perseguição em que essa perseguição gera um alcance. Eu citei para os irmãos um exemplo de Davi, onde
Ele busca o consolo, o auxílio do Senhor em sua palavra e oração, onde sua família ele é levada prisioneira, como se fosse um sequestro, mas não só a dele, mas de todos os seus soldados. Os soldados estão então a ponto de apedrejar Davi, e ele busca refúgio no Senhor. O Senhor então orienta, vão e persigam. E ele então vai, está lá em 1 Samuel, capítulo 30, vamos ler. E ele persegue o exército inimigo, e ele encontra, e ele então recupera as pessoas que ele havia perdido. 1 Samuel 30, do verso 8 ao 10. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, com ele, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E se você continuar a leitura, o texto vai mostrar que essa perseguição gerou um alcance e um recuperar das suas famílias, dos seus bens. É essa expressão que o salmista utiliza para mostrar que a bondade e a misericórdia nos perseguem. O que certamente perseguirá o servo de Deus? Talvez vários de nós sejamos perseguidos por parentes, por governos, por colegas de trabalho, por chefes no trabalho e até por pessoas que afirmam temer a Deus. Mas ele não está falando dessa perseguição. Ele está falando da perseguição relacionada à bondade e à misericórdia. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus nos alcançam de tal forma que nós então somos beneficiados por isso. O resultado desse cuidado, o resultado de eu ser um hóspede, de eu ser uma ovelha, é que a bondade e a misericórdia, elas me seguirão todos os dias da minha vida. Entenda-se por bondade o quê? O pastor Almir continua. A palavra bondade indica aquilo que tem qualidade que o tornam desejável, tanto por sua utilidade como por beleza, gosto, odor ou qualquer outra sensação agradável que venha a produzir. Então eu fiquei pensando em algo para ilustrar, mas uma boa refeição, onde você já sente o gosto dela muitas vezes pelo cheiro, pelo aroma que ela nos dá. Então, às vezes a Franci, em casa, ela costuma fazer um cozido de frango, eu gosto muito, e antes de servir, o aroma já empesta a casa. E aí é aquela coisa gostosa. Eu digo: opa, como deve estar delicioso isso. Aí ela diz: como é que você sabe? Você nem provou, mas o cheiro chegando às nossas narinas, algo prazeroso, nos faz sentir essa sensação. Ou como quando estamos assando uma carne, né, a carne na brasa, e aí aquele aroma de churrasco vem às nossas narinas. Então, a ideia de bondade é aquilo que é agradável a nós, que nos traz prazer. É a ideia que a palavra expressa para nós. Bom é tudo que é apropriado a certa espécie, certo propósito ou situação. No caso da humanidade, bom é tudo que contribui para a vida em plenitude. Tudo que afasta a tristeza e coopera para a alegria na vida é chamado de bom. E aqui não entenda bondade como, por exemplo, uma saúde perfeita, ou bondade como bens materiais que eu tanto quero. Não, aprendemos na última mensagem que Deus dando a si mesmo deve ser considerada a maior das bênçãos, a maior bondade que nós podemos
adquirir. O próprio Deus se dando a nós, o próprio Deus cuidando de nós, o próprio Deus se sacrificando por nós, nos dando a salvação eterna. E misericórdia. A palavra misericórdia aqui, ela poderia ser traduzida, de acordo com o significado, por graça. Uma palavra que nós conhecemos bem. Talvez até a palavra graça fosse uma melhor tradução. E ela refere-se a uma atividade espontânea e generosa, que brota do desejo de trazer um benefício a alguém que precisa. Essa ação não é motivada pelo mérito do que é ajudado. Nem o ajudador alimenta esperando algum tipo de recompensa. Então é geralmente algo que Deus, só Ele nos dá. Dar algo para nós, para nos fazer bem, nós não podendo merecer, nós não merecemos isso, e Ele não espera nenhum tipo de retribuição. Olha a maravilha daquilo que é derramado sobre nós. O próprio Deus se deu a nós mesmos, não merecedores. Nós não merecemos o sacrifício de Jesus, por exemplo, porque somos pecadores, temos feito aquilo que realmente o desagrada. E Ele também não espera retribuição. Vou me dar aqui pelo Alexandre e ele vai então me servir 100%. Não, Ele não espera disso, porque Ele sabe que aqui eu não sou capaz de servi-lo 100%. Aqui você não é capaz de se dar a Ele 100%. Então Ele não espera, nesse sentido, algo em troca. Embora, por amor a Ele, eu e você devamos nos esforçar ao máximo para lutar contra o pecado. Devamos nos esforçar ao máximo para servir as pessoas. Por amor a Ele, mas Ele não espera que nós consigamos fazer da maneira correta. E Ele diz que a bondade, essa misericórdia, elas nos seguirão, elas nos alcançarão. Por quê? Porque são dadas pelo próprio Deus. É como um benefício extra que o salmista recebe e que nós também podemos receber por sermos ovelha desse pastor ou por sermos hóspede desse anfitrião. Um outro benefício extra é a certeza de habitar com o Senhor. Voltemos lá para o Salmo. Segunda parte. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É a certeza de bondade e misericórdia nos perseguirem e a certeza de habitar na casa ou habitar com o Senhor. O que é que significa essa expressão? Essa expressão ela tem um duplo significado, por conta da revelação progressiva e por conta dos testamentos. No Antigo Testamento, nos tempos do rei Davi, habitar na casa do Senhor era manter comunhão e adoração a Deus através do acesso ao tabernáculo, lugar escolhido por Deus para esse momento. Depois que Salomão construiu o templo, este passou a ser a casa do Senhor. 1 Reis 7:51, queria ler para os irmãos, mostram isso. Salomão construiu, dedicou o templo, antes era no tabernáculo, já no deserto, Moisés, então foram orientados, ele e Arão, a construir o tabernáculo, e era o local de adoração, o local que a congregação, o povo, os judeus, se reuniam para adorar ao Senhor, onde os sacerdotes faziam sacrifício. Depois o tabernáculo passou então para o templo. 7:51 de 1 Reis diz: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor.
Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, ele os pôs entre os tesouros na casa do Senhor. E aquele lugar era o momento de adoração, tinha as festas, as tribos vinham e se reuniam para adorar ao Senhor. As pessoas vinham e faziam os sacrifícios, e Deus então recebia aquela adoração. Então, habitar com o Senhor, para o salmista, era ir até o templo. Ir até o templo, sacrificar a Ele, orar, cantar músicas a Deus. Por quê? Porque Deus recebia naquele local. O templo era o referencial. Interessante, os judeus foram para o cativeiro. Nós aprendemos em Ageu sobre a reconstrução do templo. Por quê? Porque o templo unia o povo. O templo fazia com que aquele grupo de pessoas adorassem a Deus. No Novo Testamento, depois de subir ao céu, Jesus enviou o seu Santo Espírito e está construindo a casa de Deus nos nossos dias, a sua igreja. Então, o templo passou a não ser mais o prédio em si, mas passou a ser as pessoas. E à medida que alguém vai sendo salvo, a igreja aumenta. Às vezes as pessoas pensam que a igreja aumenta quando o prédio aumenta, quando eu construo mais um andar. Claro, se aumentamos o templo, significa que não cabe mais aquele número de pessoas antigamente. Mas você não pode olhar simplesmente para as paredes. São as pessoas. As pessoas se convertendo, a igreja ela vai aumentando. Certo? Por quê? Porque a habitação mudou de local. Agora ele habita nas pessoas. O referencial são as pessoas, não é mais o templo. E quando consideramos as referências do Novo Testamento, a gente vai ler algumas, concluímos que a igreja são as pessoas chamadas por Deus e que assumiram um compromisso com Ele, sendo unidas a Ele e uns aos outros, formando um corpo. Deixe-me ler 1 Timóteo 3,15 e em seguida Hebreus e Pedro. 1 Timóteo 3,15 diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é a igreja aqui? O que é a casa de Deus? É a igreja. São as pessoas. Paulo orientou a Timóteo de como ele deveria proceder com as pessoas que se reuniam naquela igreja. No caso aqui, a igreja de Éfeso, que Timóteo era pastor. Hebreus 3:6 esclarece ou avança um pouco essa ideia. Diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Mas preste atenção na expressão: em sua casa, a qual somos nós. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo não são as paredes, somos nós, as pessoas, a habitação de Deus. Nós habitando com o Senhor significa que o Espírito Santo está em nós. E, para completar as referências, 1 Pedro. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual.
A ideia é que cada pessoa é uma pedrinha da igreja. Juntos, nós formamos a igreja de Cristo, que se reúnem em locais diferentes. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala da igreja que se reúne em tal lugar. Escrevendo aos Coríntios, a igreja que se reúne. Hoje, nós temos uma igreja local, mas que está se reunindo em vários locais. Mas a igreja não é este prédio que eu estou aqui transmitindo. São as pessoas que fazem parte dela. Então, as pessoas que estão lá na minha casa, as pessoas que estão na casa do Vitor, do Felipe, do Clênio, do Edilson, que são cristãs, elas fazem a igreja. E todos os outros irmãos, não dá para a gente citar todos os irmãos, que eu vou acabar esquecendo algum, mas são só exemplos disso. Então, no Novo Testamento, no tempo em que nós vivemos, depois da vinda de Cristo, o significado de habitar com o Senhor é pertencer a Ele, é ser um crente no Senhor Jesus Cristo. E qual é o tempo dessa habitação? Davi afirma a certeza de que habitaria na casa de Deus por longos dias ou para sempre. O morar na casa de Deus aqui na terra trará como resultado final habitar na casa de Deus nos céus. Voltemos lá para o Salmo 23. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Algumas versões vão traduzir por longos dias, mas a ideia é que nós temos a expectativa de, por crermos em Jesus e Ele nos ter salvado, irmos para a eternidade com Ele, estarmos com Ele para sempre. Que benefício maravilhoso, meus irmãos. Cada um de nós recebemos, porque nós somos ovelhas desse bom pastor. Somos hóspedes do melhor anfitrião que alguém poderia ter. Quero fazer algumas aplicações para esse versículo específico, mas também para o Salmo todo, certo? Porque a gente está fechando, então a gente vai tentar fazer uma amarração aqui, onde todo o Salmo seja compreendido. Pensando no verso 6, devemos louvar a Deus pela bondade e pela misericórdia recebida. Então, se a bondade e a misericórdia de Deus nos tem alcançado, e eu, pessoalmente, sou testemunho de que ela me alcançou, de que ela tem alcançado várias pessoas, vários irmãos, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser de louvor a esse Deus, de adorar a esse Deus. Lembrando que adoração não é um momento, adoração é um estilo de vida. Adoração é como eu vou, em cada atitude, em cada atividade que eu faço, buscar glória ao Senhor. Por Ele ser o seu pastor, o seu anfitrião, e por essa bondade e misericórdia ter lhe alcançado, como tem sido a sua adoração a Deus? Como tem sido a sua entrega ao Senhor? Como tem sido o seu relacionamento íntimo com Deus? É meio capenga? Está mais para baixo do que para cima? Devemos repensar. Como podemos adorar mais o Senhor? Ele que tem demonstrado tanta bondade e misericórdia por nós. Devemos lembrar, de acordo com o Salmo, somos cuidados por Ele. Temos as nossas necessidades básicas supridas. Somos restaurados quando ficamos fracos ou nos afastamos do rebanho. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, mediante as veredas da justiça de Cristo. Devemos louvar por termos sua presença em meio aos vales da sombra da morte. Devemos louvá-lo por sermos recebidos
por ele e acolhido com os devidos cuidados e a devida honra. O Salmo 23 nos dá inúmeros motivos para adorar o nosso Deus. Nós precisamos apenas fazer. Precisamos apenas tomar a decisão, pedindo a ação do Espírito Santo e adorá-lo. Adorá-lo, adorá-lo e adorá-lo. Uma outra aplicação, pensando nessa segunda parte, a certeza de habitar com o Senhor. Precisamos aprender o valor de estar na casa do Senhor e desfrutar da presença do Senhor em nossas vidas e de várias maneiras. Estamos passando uma pandemia. Não podemos vir à igreja. Mas para muitos, não está muito diferente. Havia pessoas que já não vinham para a igreja, que já tinham essa dificuldade. Seria ou deveria estar acontecendo uma meditação sobre isso. O que me impediria? O que antes dificultava a minha vinda para a igreja? E nesse momento de isolamento, onde não podemos nos reunir, fazer um compromisso sério mesmo, de quando os isolamentos forem liberados e podermos então voltar para este local, você mudar de atitude. O salmista, ele tinha prazer de estar na casa do Senhor. Nós devemos também ter esse prazer. Não é aqui a presença do Senhor, mas o ajuntamento é de suma importância. O congregar é de suma importância. Nós estávamos já vivendo numa sociedade ou no período da igreja dos desigrejados, onde as pessoas não estavam valorizando mais a igreja local para congregar-se. E eu creio que vai aumentar, eu não creio que vai diminuir. Eu acho que essa pandemia vai só aumentar. É possível que algumas pessoas continuem assim, mas não é o que a palavra do Senhor nos ensina. Se analisarmos a igreja primitiva, eles perseveravam juntos nas reuniões, no templo, de casa em casa. Irmão Vitor tem pregado em Atos e trouxe para nós esses ensinamentos. Mas vamos ver o salmista, Salmo 42. Olha o que o salmista diz sobre a presença do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista, ele tinha a ânsia de estar na presença de Deus. A presença de Deus, como já vimos no Antigo Testamento, era estar na casa do Senhor. Não era um tédio, não era um sofrimento, não, era algo prazeroso. É tanto como suspira a corça pelas correntes de água. Pastor Almir explicando, havia tempos em que a seca assolava aquela região e a corça tinha que sair e estava disposta a deixar até os seus filhotes lá no ninho, no local, para poder se saciar com essa água, algo que era extremamente incomum ela abandonar os seus filhotes no local que eles estavam. Mas como ele tinha uma necessidade, esse animal tinha uma necessidade, um desejo, ela tinha que fazer isso. E aí alcançar as águas. É o que o salmista compara. O estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, por meio disso. Então o Salmo 42 nos ensina a ansiarmos por essa presença. Hebreus 10, 25 nos ensina que não devemos deixar de congregar. Texto bem conhecido que nós utilizamos bastante. Então, mas deixe-me ler. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações,
E tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Quantas pessoas deixam de congregar? Quantas pessoas deixaram de congregar antes da pandemia? E vão deixar de congregar depois. Mas o texto diz, não deixem de congregar, como alguns fazem. Não voltem atrás, não abandonem o Senhor Jesus Cristo. E no meio dessa pandemia, com a facilidade que temos de nos encontrarmos, muitos ainda não estão presentes. Muitos ainda não acompanham os cultos. Então a gente tem 70 membros, entre ativos e não ativos. E aí nossas lives tem quantas pessoas? 20, 19. Né? Hoje estamos até com um bom número. Semana passada, estou vendo aqui, 27 pessoas. Mas e os outros? Por que não estão se congregando? Esse é o meio que temos utilizado para nos congregar. Quem não está presente? Por que será? Fica um alerta, porque é importante, né, de interagirmos, darmos boa noite, contarmos os nossos pedidos, né, como faríamos se estivéssemos presencialmente. Então, Hebreus 10, 25 nos ensina a não deixarmos de congregar. E 1 Coríntios 3, 16 a 17 também nos traz um ensinamento. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17 diz: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então o ensinamento aqui é que não devemos destruir a igreja. E aqui ele não está falando do santuário individual, o meu corpo e o seu corpo. Ele está falando das pessoas. Lembram que o contexto aqui é um contexto de desunião, de partidos. Paulo está orientando, e ele está dizendo que esses partidos podem destruir a igreja, as pessoas. Não é o prédio, não é o corpo, mas seria o grupo de pessoas. Então a lição é não destruir a igreja de Deus. Não destruir aquelas pessoas pelos quais Cristo morreu. Pelo contrário, é nos unir ainda mais. Nesse tempo de crise, vamos procurar edificar uns aos outros. Não é pensar no que eu posso fazer pela igreja. É pensar, não é pensar o que a igreja pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer pela igreja, pelos meus irmãos. Porque se eu pensar somente no que a igreja pode fazer por mim, eu vou estar num pensamento egoísta. Qual é o meu benefício? Não pode ser esse o meu pensamento, mas como eu posso beneficiar esse grupo de pessoas? O que eu posso fazer para contribuir, em vez de fazer algo para destruir a igreja de Deus? Então, nós aprendemos a ansiarmos pela presença do Senhor neste local, não deixarmos de nos congregar e não destruir a igreja. Eu quero ler 2 textos do pastor Almir, nós estamos utilizando. Então, esse primeiro texto, ele fecha essa primeira parte da aplicação, e o segundo texto faz um fechamento geral do livro. Então, preferi trazer o livro, estamos utilizando, do que digitar. Né? É uma página completa que eu quero ler para os irmãos. Sobre ainda essa última aplicação, o templo, o vir à casa do Senhor, o congregar. Será que temos o mesmo anseio pela comunhão com Deus? Será que estar com Deus é a nossa prioridade?
Isso é fácil de verificar, ele diz. É só nos avaliarmos pelos meios de que dispomos para estar na presença de Deus. Ansiamos por ler a Bíblia e, meditando nela, contemplar a beleza de Deus? É uma pergunta que o pastor faz. Um meio de verificar qual é a nossa prioridade. Nós temos o desejo de, dia após dia, conhecer mais as Escrituras, mas não pela curiosidade, mas pela beleza do grande Deus que nós temos. Ele continua: ela é para nós um alimento desejado? Preferimos estar diante de Deus em oração a estar em outras atividades? Nosso tempo de oração é prazeroso ou apenas um cumprimento de uma obrigação? Valorizamos o tempo de comunhão, louvor e aprendizado quando nos reunimos com nossa igreja? Ou encaramos a ida ao culto apenas como o cumprimento de um compromisso? Quantas vezes já trocamos o tempo de leitura, oração e culto por outras atividades que julgamos mais agradáveis? E é interessante que ele está falando aqui não é de atividades pecaminosas. São atividades lícitas que nós podemos fazer naturalmente, mas que nos dão mais prazer fazê-las do que estar na presença do Senhor. Um exemplo de uma atividade que é lícita, que nós precisamos, é o sono, é o dormir. Quantos têm deixado de assistir, por exemplo, a escola dominical para dormirem? É uma atividade lícita, nosso corpo precisa. Mas nós encontramos tanto prazer em outra, no caso, o sono mais esticado. Afinal de contas, você já trabalhou a semana toda. Afinal de contas, você também é filho de Deus, precisa descansar mais. Mas não dá prioridade à reunião com os outros irmãos. Eu poderia citar muitas outras. Eu poderia citar a televisão, a internet, o assistir filmes, jogos de futebol, que em si não são pecaminosos, mas que nós temos substituído. Sabe o que é que isso demonstra, meus irmãos? Que o nosso prazer por Deus é menor do que o prazer pelas outras coisas. Se o salmista olhasse para nós e víssemos as nossas atividades, o que é que ele diria de nós? Será que ele diria, fulano e ciclano é igual a mim, tem o prazer e o desejo? Ou ele ficaria triste por causa daquilo que nós fazemos? Temos trocado, irmão, o nosso Deus por prazeres transitórios que vão passar, mas não temos dedicado aquilo que deveria ser feito a Deus. E encerrando então o Salmo por completo, deixe-me ler outra parte para concluir. Nós no começo fizemos o desafio, né? Ainda eram os vídeos gravados, está no YouTube, para que você assistisse na hora dos cultos. E um dos desafios foi memorizar o Salmo 23, para que ele ficasse na sua mente. O pastor Almir, ele dá algumas dicas aqui de como esse salmo ele pode ser útil. Uma vez que os irmãos já memorizaram, que lembram dele, olha como é que ele coloca. Com certeza, nossos pensamentos moldam o que somos. Agimos por conta daquilo que pensamos. Você pode comprovar isso em sua vida. Quando pensamos mal de uma pessoa, isso afetará nossa maneira de agir com ela. Iremos tratá-la com má vontade. Se você começa a pensar que algo de ruim pode acontecer numa determinada situação, começa a ficar preocupado e com medo, mesmo antes
da situação surgir. Quando medito no Salmo 23, ou quando meditamos, as verdades do Salmo determinarão o modo como me comporto diante da vida. A ideia é, uma vez que temos o Salmo na nossa mente, memorizado, se você não fez, ainda há tempo, fica o desafio. Nós podemos então meditar, lembrar, mas lembrar de forma mais pausada, onde eu vou pensar sobre aquilo. Por exemplo, pensar na frase, o Senhor é o meu pastor. O que isso significa? E lembrar das pregações que nós temos feito. Parar um pouco em cada dia e reconhecer que há alguém que cuida de nós e nada deixará faltar, há de curar-nos da ansiedade, do medo, da intranquilidade, da tensão, do nervosismo e outros males mais. Ele continua, que tal seguir uma receita? Leia o Salmo 23 com muita atenção. Depois leia-o meditando, isto é, refletindo em tudo o que é declarado. Pense em como cada uma daquelas promessas pode ser aplicada em aspecto específico à sua vida. Se você, por exemplo, se sente ameaçado por alguma situação, nós nos sentimos ameaçados, irmão, por alguma situação neste momento? Com certeza. O vírus está perto da gente. Pense assim, diga assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Se você está precisando tomar alguma decisão, diga, o Senhor me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Depois dessas duas leituras, faça uma leitura orando, reafirmando para o próprio Deus o que o Salmo diz. Seria mais ou menos assim: Senhor, eu sei que Tu és o meu pastor, que o Senhor cuida de mim e que não deixa faltar nada que eu preciso. E continue recitando para Ele cada frase do Salmo. Cada vez que fizer isso, as verdades do Salmo se fixarão em sua mente. Durante o dia, quando as dificuldades surgirem, essas verdades serão ativadas pelo Espírito Santo. E você confiará cada vez mais no pastor desse Salmo. A ideia é que nós tenhamos aprendido este Salmo, mas não seja só para passar o nosso tempo, as nossas horas de quarta à noite, as nossas horas de domingo à noite. Não, é utilizar mesmo cada parte dele para a nossa intimidade com o Senhor. Memorizarmos, meditarmos, orarmos e em cada situação nos apropriarmos do que ela nos diz. Meu desejo é que essa exposição do Salmo 23, ela transforme a nossa vida, ela modifique o nosso modo de pensar, de agir e nos faça mais parecidos com Jesus, mais parecidos com o Filho de Deus e nos dê uma comunhão maior com o nosso Salvador, com o nosso Criador e também com os nossos irmãos. Vamos orar e aí eu quero estar dando os avisos finais. Senhor nosso Deus, obrigado por ouvirmos essas verdades, por elas consolarem nosso coração. Nos ajuda agora a aplicar na nossa vida. Cada irmão com sua família possa meditar e saber desse cuidado maravilhoso e lembrar da bondade, da misericórdia que Tu tem derramado sobre a nossa vida e utilizar esse salmo, Deus, para uma comunhão mais íntima contigo. Peço a Tua ajuda porque nós muitas vezes não sabemos aplicar ou esquecemos de fazê-lo, ó Deus, mas o Teu Espírito pode agir em nós. É o que eu te peço. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixe-me compartilhar alguns avisos. Já falei da conferência, mas quero lembrar a nossa oração
de maneira geral, pelos nossos idosos, sempre lembrando da irmã Lauridite, da irmã Odete, do irmão Milton, do irmão Francinés, suas respectivas esposas. Lembrar da congregação, né? Alguns irmãos já estão se recuperando, os que estavam doentes. Os trabalhos lá têm sido feitos por conta do material comprado. Então, o cimento não pode estragar. Vamos estar orando para que avance, que Deus proteja os nossos irmãos. Vamos estar lembrando do nosso irmão Danilo, irmão do David. Ele tem começado o tratamento com remédios e esperamos que ele esteja melhorando a cada dia. Então, lembrem dele. E de ontem para cá, na verdade de sexta para cá, tivemos a irmã Nazaré. A irmã Nazaré, então, conseguiu ser atendida por um médico via WhatsApp e foi passado então até um tratamento para ela. Então vamos estar orando para que esse tratamento surta o efeito que o médico espera e que a família quer. Então a diretoria esteve lá mais uma vez nessa noite e está trazendo então essas informações para os irmãos. Depois a gente coloca no grupo mais detalhado. E oração também pela mãe do irmão Wilson, a dona Dorinha, que está fazendo o tratamento já no hospital, com cloroquina, foi confirmada Covid nela. Então, vamos estar orando por nossos doentes, por os irmãos, e que Deus possa nos ajudar. Lembrar que estamos recolhendo uma cesta básica para ajudar algum irmão que esteja precisando. Então, se você tem uma doação fazer, ligue para alguém da diretoria, coloque uma mensagem, mande lá que a gente dá um jeito de buscar em sua casa. Acho que é só isso. Deixe-me ver os irmãos, tem alguma mensagem aqui, já tem muita gente participando mesmo, graças a Deus. Então não vou conseguir ler todas as mensagens. Mas quero ver aqui se lembro de onde eu parei. O último que eu tinha citado era o irmão Edilson, Geniel. Estão os irmãos colocando mensagem, trocando ideias, perguntando como estão uns aos outros, né? Janila também, irmã Francisca, Yasmin, Célia, irmã Bete Rodrigues, ou a tia Lúcia Oliveira participando, um cheiro na tia, certo? A minha tia participando, dona Sandra, Jane Carina, Elizabeth Freitas, a Iva, irmão Raimundo, Adriel Torres, Sandra Vasconcelos, Rosângela, Franklin. Então, muitos irmãos participando, uns eu citei no começo, outros eu citei aqui no fim. Espero não ter esquecido de ninguém dessa vez, né? Nós agradecemos pela participação de todos os irmãos, Ebenezer, Taquara, as pessoas de longe. Então, saiba que vocês são bem-vindos em nossas programações, acompanhem-nos via lives e não esqueçam de estar se programando para a nossa conferência no final de semana, né? Queremos realmente ter um momento abençoado onde Deus fortaleça as nossas famílias. Não vou encerrar com a oração, vou encerrar com a saudação apostólica, 2 Coríntios capítulo 13. E assim a gente encerra, desejando a cada irmão um início de semana na paz do Senhor, na tranquilidade, com saúde. A semana se inicia hoje. Hoje é o primeiro dia da semana, onde nós recarregamos as nossas baterias para toda uma semana de atividades que teremos a partir de amanhã, segunda-feira. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos. Que Deus os abençoe.